Câmbio, Levitude na área. Hoje a gente está aqui para falar de saúde mental. Primeiro agradecer vocês de estarem aqui presentes. Hoje a gente vai tecer um pouquinho junto o que foi roda, o que é a disciplina, o que é esse esquema de ASBC. Enfim, começar aí agradecendo o nosso professor, Dr. Eduardo, que é aí o nosso coordenador da atenção básica. Muito obrigada também aí a querida Neide, que é agente de saúde, está aqui com a gente, de todo o carinho que você sempre aí nos abraçou. E aí os meninos aí, os discentes, tá aí também presente com a gente, obrigado. né? Aí o Murilo e o Marco. Obrigado. Bom, vamos começar por onde? Vamos começar falando um pouco da apresentação, né? Do como foi o início nosso com toda essa história. É interessante frisar que que a UNAERP criou possibilidades da gente conseguir chegar em uma determinada comunidade, em um determinado local, e através, né, da ajuda de todo o grupo que está ali naquela unidade, foi possível com que a gente começasse a desenvolver um trabalho ali relacionado àquela comunidade que está relacionado. Tema justificado sobre a saúde mental nessa situação. Então a gente tem, de certa forma, contando aí um pouquinho, né, dessa estrutura que é aí a saúde mental, quando a gente pensa na disciplina, quando a gente pensa na teoria, quando a gente pensa nas visitas domiciliares, quando a gente pensa em toda a equipe da policlínica, enfim, quando a gente pensa nesse trabalho que a gente leva ali para dentro da faculdade e vocês vão ali construindo também com os professores. E a gente chama, então, aí o professor Eduardo para estar explicando um pouquinho aí para a gente como que funciona e como que a gente vai conectando tudo isso. Então, gostaria de desejar boa noite a todos, agradecer o convite da professora Maria Letícia, cumprimentar todos que estão aí nessa mesa, né? E dizer que, para nós, da UNAERP, é um grande desafio formar médicos, né? E nesse desafio que nós temos, nós transitamos com os nossos alunos em diversos espaços, discutindo diversas questões de saúde, né? Então, cada semestre do curso de medicina, no contexto das disciplinas de saúde pública, que a gente chama de atenção básica, eles vão trabalhando temas específicos, né? E no caso dos nossos alunos que estão aí, o Murilo e o Marco, eles estavam no semestre passado no contexto da saúde mental. Então, os nossos alunos, eles ficam discutindo no aspecto teórico dentro da universidade e quando eles vão até o campo de prática, eles colocam em prática, de fato, o que eles aprenderam na teoria, né, por meio de um mecanismo de ação onde eles vão problematizar a realidade, vão identificar os problemas de saúde mental dessa população e, a partir desse contexto, eles têm que pensar em como ajudar essa comunidade, como ajudar essa população que muitas vezes está cometida por diversos problemas de saúde mental. Ou seja, a universidade não só ensina a teoria, mas ele mede o aluno numa... E nesse cenário, o médico tem que pensar no melhor para o paciente, seja na escuta, seja no acolhimento, seja no cuidado. Então, para introduzir a temática de hoje, né, eu acho que vale a pena trazer esses pontos que eu acabei de apontar. Então tem todo ali o lado da investigação, né, para a gente montar a intervenção, que de certa forma é aí todo o plano terapêutico. Neide, primeiro fala um pouco de você, fala um pouquinho aí da sua função, da importância, né, que você tem ali com a comunidade e, de certa forma, como que você conseguiu receber ali os meninos e como que a gente conseguiu desenvolver esse trabalho. Então, na comunidade, o agente de saúde, ele é um elo entre a comunidade e a policlínica, né? É ele que vai, que levanta os problemas, que levanta os casos e leva até o médico. Ele é tipo a primeira pessoa que chega na casa, que é recebido. Aí ele tem que ter uma boa audição, uma boa conexão para levar os casos até a policlínica, encaminha, vê caso a caso,
E quanto a receber os meninos, foi um prazer enorme, porque eles fizeram grande diferença no atendimento, no acolhimento que teve, que eles foram de grande importância. E foi um prazer enorme trabalhar com eles. Obrigado, obrigado. E foi até interessante um caso que você apresentou pra gente, foi de uma menina menor de idade, e ela tinha alguns sintomas de borderline, e onde teve vários casos de tentativa de suicídio, de tudo, e onde eu e o Marco, mas nossa turma, tentamos conseguir passar o caso pro médico, levar ele para uma parte de psiquiátrica, não é, Marco? Conseguimos fazer com que ela desenvolvesse um plano que seguisse adiante isso daí. E assim, tudo isso só foi possível justamente por essa troca de informações. Quando a gente fala um pouco do agente de saúde, a gente tem que pensar que assim, toda a história que a gente vai colher sobre aquela comunidade veio através deles. Eles têm o contato direto com todas essas pessoas. Então, assim, por ter esse contato direto com todas as pessoas, essa ponte é extremamente essencial nesse momento. Ou seja, não é só fazer o atendimento vinculado àquela patologia ou àquela condição. Não, acabou entrando uma condição muito maior, que é a questão social, que envolve toda a família e todo o contexto que se envolve daquelas pessoas que estão ali, né, sendo atendidas por nós acadêmicos ali. E uma coisa que é muito bacana a gente pensar que quando a gente fala em saúde mental, a gente fala muito do processo, né? Não é ali um atendimento ou um retorno, é todo um acompanhamento. Então, assim, o quanto o acolhimento, ele é essencial, né? Ele faz parte aí de todo esse bom resultado do processo. Então, uma coisa que eu acho que a gente conseguiu sentir bem, né? E demonstrar bastante. Tanto ali na investigação, como na intervenção, como agora no encaminhamento, né? Vocês foram a turma passada, né? Agora quem está, enfim, participando ali de todo esse processo já tem ali aqueles pacientes que, de certa forma, já tem ali todo aquele diagnóstico e, enfim, o quanto, de repente, isso faz diferença nesse acompanhamento. Eu queria também complementar o seguinte, o Marco trouxe um ponto bem importante, que a gente transcende aquela clínica de olhar para sinais e sintomas, né? Na verdade, a gente leva em consideração esses quesitos, mas também nós levamos em consideração como essas pessoas vivem. Então, nós adentramos aos lares, nós passamos a conhecer como é que é a rotina delas, o que elas fazem no cotidiano, como é a relação entre essa família, essa pessoa tem uma rede de apoio, como é que é a relação dessa pessoa com a policlínica, com os profissionais de saúde. E aí os alunos vão entendendo toda a dinâmica do viver desse paciente. E ao mesmo tempo é interessante, Maria Letícia e colegas, que nós estamos formando médicos, né? Médico é um profissional que não trabalha só, é um profissional que trabalha de forma coletiva com outros profissionais. E no contexto da saúde pública, da atenção básica, nós temos um ator que é extremamente importante, que é o agente comunitário de saúde, representado por nossa colega. A atenção básica não funciona sem o agente comunitário de saúde. É o agente comunitário de saúde que mora no território, que conhece as pessoas daquele território, é um profissional que sabe todos os problemas do cotidiano daquela comunidade. E ele que acaba se conformando como os olhos de todos os profissionais. Então, nas visitas, eles vão cadastrando essas pessoas, vão levantando as necessidades de saúde dessas pessoas e, em um momento oportuno, compartilha com os outros profissionais, né? E nesse contexto aí, a professora Maria Letícia encontrou com esses profissionais, com os agentes comunitários de saúde, e a partir disso traçaram, né, um caminho de parcerias para que os alunos entrassem nesse rol de cuidados. E isso é muito importante, eu tenho certeza que está impactando já na formação dos meninos. Então, eu acho que a Neide pode até falar um pouco para a gente como é que é o papel do agente comunitário de saúde frente à saúde mental. Quais são os desafios, Neide, aí do teu dia a dia? Os desafios é a gente chegar na casa do paciente e ver
de levar eles até a policlínica, depois da policlínica eles serem encaminhados, aí eles vão para Santos, né, passar por psicólogos, por uns psiquiátricas. E com os meninos lá, já foi assim uma coisa mais fácil. Porque logo quando eles chegaram, aí foi passado os casos, aí dos casos já foi levado. Inclusive teve uma que é a família toda, né? Nesses casos é a família toda que a gente tem que trabalhar, não só com a família toda. Então, com essa parceria ficou bom por isso, né? Porque foi um conjunto. E a dificuldade que a gente tem é só essa. Aí de pegar, a gente chega, a gente nota, não falar. A gente já, há muito tempo, a gente trabalhando, né? A gente nota não falar. A gente chega, leva para a equipe de saúde, aí já marca. Aí passa pelo enfermeiro, passa pelo doutor, e eles encaminham, né, para devido os tratamentos adequados deles, né? E, de certa forma, é sempre voltado para esse resgate, né, de qualidade de vida. Não só voltado ali, né, para o olhar da patologia, mas o que é possível fazer para ir amenizando essa dor, amenizando o sofrimento e tendo ali mais pontos fortes a serem trabalhados, a serem desenvolvidos, né? Isso que a gente levanta bastante aí no plano terapêutico singular. Sim. Sim, nesse plano aí a gente viu que a gente trabalhou não só com uma menina, né? Nesse que a gente acompanhou o semestre passado, a gente trabalhou com a mãe da menina, que também trabalhamos, a gente tentou trabalhar com o padrasto dela, mas foi menos compreensivo, mas também trabalhamos. Tinha a avó, né? Que a gente fez um trabalho também. E vai com toda a família em si que vai sendo acompanhada, né? E muitas vezes a própria psicoeducação, né? De explicar quais são os sintomas, que muitas vezes fica naquela desconfiança. Será que é? Será que não é? Né? Então, como que realmente funciona? Como que a medicalização também vai estar trazendo ali a intervenção? Então, é bacana porque tem também todo esse cuidado e todo esse tirar dúvidas, né? Ali com os profissionais em casa. Essa foi uma parte muito interessante de todo o trabalho, foi justamente a condição de conseguir levar informação para toda a família. A gente percebeu que assim, a paciente tinha lá todos os seus problemas, a parte patológica da questão, mas assim, a família muitas vezes tinha muita dificuldade de entender aquilo ali, até por falta de conhecimento do que é aquilo ali. Então, assim, hoje conviver com um paciente que tem um problema mental, né, que está relacionado à saúde mental, é uma condição que, assim, que tem que ser explorada justamente no conhecimento, porque se a família não conhece nada com relação a isso daí, fica muito difícil. E, automaticamente, os conflitos entre a questão social e toda a parte da convivência ali acaba ficando quase que insustentável. Então, assim, uma das visões que tinha pra gente ali no projeto era justamente isso daí, era levar a informação, não só conseguir trazer pro paciente aquilo que era a necessidade dele, explicar isso daí, mas também levar a informação para o entorno. E isso daí é uma parte que, assim, que a gente ficou muito contente de ter conseguido chegar até nesse nível, ou seja, a fazer com que não só o paciente tenha um andamento, mas que todo o entorno também consiga acompanhar aquilo ali e entender o que é a vivência sobre aquela doença. E acho que até essa questão, além da gente estar ali fazendo as visitas domiciliares, a gente conseguiu, de certa forma, trazer um pouco a comunidade ali para a policlínica, para a gente poder falar de ansiedade, para a gente poder falar de depressão, para a gente poder ter essa troca que é a roda de conversa, né, onde um consegue se colocar no lugar do outro, onde a gente traz técnicas. Tem as fotos? Vamos acompanhar um pouquinho aí do nosso trabalho. E aí a gente, de certa forma, foi passando ali na comunidade, fomos ali colocando os próprios convites, né, trazendo ali a comunidade para dentro daquele polo, e o quanto isso foi significativo, a gente poder desenvolver todas essas técnicas, tanto é que no fim virou até aí um projeto de extensão que a gente mantém agora a parte de tão
gratificante que foi para todo mundo. Sim. A roda de conversa foi interessantíssima, porque ele teve vamos colocar assim, uma abrangência tão grande. Um apego também da um comunidade, apego tão né? grande da comunidade, que foi algo assim bem interessante. Ali passou primeiro uma roda que, na verdade, nós estávamos, né, em equipe, né, inclusive falando do próprio plano terapêutico, fazendo ali as apresentações, ali na policlínica. E essa é a roda de conversa com a comunidade. Até aquelas duas senhorinhas lá do fundo, ela ia toda semana, né? Sim. Ela ia conversar Sim. com a gente. Sim, uma coisa que ficou impressionante foi isso daí. A gente tem até uma lembrança de um dia de uma chuva torrencial e que a gente não esperava que fosse aparecer ninguém ali. Verdade. E assim, apareceu um monte de gente, porque realmente eles queriam estar ali naquele momento, né, dividindo com a gente, compartilhando, porque a roda de conversa teve uma coisa que foi muito interessante. Não é algo para ninguém estar avaliando ninguém, nem estar em nenhuma condição como essa daí. É algo para poder falar, ou seja, para trocar informações ali. E isso para a comunidade acabou fazendo uma diferença muito grande. Verdade. E a roda de conversa, ela é assim, a pessoa chega com aquele problema, aí fica conversando, falando. Quando ela sai dali, ela sai aliviada. Porque o problema dela, que ela passou ali, teve uns que passaram problemas bem mais pesados, né? Aí então ela já saiu aliviada. E o outro já saiu mais aliviado, o outro. Aí então é um conjunto. E é muito bom uma roda de conversa. E o bacana é porque enquanto a gente está falando, a gente vai se organizando frente a tudo aquilo que está acontecendo. Então, além das técnicas, além dessa questão da escuta qualificada, além da atenção que se dá, das trocas, tem o próprio fato de você ir desabafando e você ir se encontrando, né? Conseguir ir separando, isso está me fazendo mal, o que eu preciso fazer, vamos trabalhar resoluções de problema ali em conjunto quanto a isso está me fazendo bem, então o que eu posso fazer, né, para continuar nisso, para fazer disso uma meta. Então, realmente, a gente vê o quanto acho que você usou a palavra certa, né? O quanto traz ali alívio. E é exatamente isso, é a gente tornar a nossa vida mais leve. E, de certa forma, a gente, enquanto profissional, a gente, enquanto estudante, a gente aprende também, né? A gente consegue, assim, fazer essa reflexão, que é olhar para dentro de nós e poder também ter aí esse encontro, né? Então, é significativo demais. Então, porque até então, como um agente de saúde, a gente vai na casa, né? Aí quando a gente chega lá, a gente não sabe como que a gente pega a espiritualidade da pessoa. Uma hora ela está triste, outra hora ela está contente, outra hora ela está... A gente tem que ter a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Que nem uma vez eu fui fazer uma visita, aí tinha uma senhora que o marido estava internado, né? Aí eu, não, ele vai sair dessa, que não sei o quê. Aí, conversando com ela, saí, ela ficou mais aliviada. Aí, quando foi depois, eu fui fazer outra visita, ele já tinha vindo a óbito. Aí, eu tive que ter outro tipo de palavra para ajudar ela no mental dela, né? Aí, eu falei assim, não, isso vai passar, é uma dor, que é a dor do luto. Aí, então, para toda hora, a gente tem que ter uma conversa, uma palavra. E ali a gente já sabe, ali já vai desenvolver alguma coisa mental. Aí a gente já fica aí já chega, já passa pro médico, pro doutor, para a equipe, o que a gente já está sentindo. Aí então, quando é com umas 2 semanas, pode crer que aquela pessoa se arriou, se debateu, se ficou frágil. Aí é onde que a gente já encaminha ela para especialidades. A Neide trouxe uma questão bem interessante aí agora, que é a questão do luto, né? Nós vivemos uma pandemia muito pesada, onde muitas vidas foram ceifadas, e em decorrência também dessa pandemia, nós temos acompanhado pessoas cada vez mais ansiosas, pessoas depressivas. A saúde mental se configura como problema de saúde pública muito evidente nos dias atuais.
E acaba que a gente precisa organizar o nosso olhar, a nossa escuta, para que a gente consiga observar sinais de que há um adoecimento ali. E o agente comunitário de saúde, por entrar na casa das pessoas, por entrar no íntimo dessas pessoas, consegue perceber quando a pessoa tem algum comportamento diferenciado, quando há uma tristeza, uma ansiedade, ou algum sinal de risco, inclusive para suicídio. Muitas vezes, essas demandas chegam na unidade de saúde pelo agente comunitário de saúde. E algumas vezes, né, durante uma consulta médica, aquela pessoa que chega lá sempre com aquela mesma queixa, poliqueixosa, reclamando, quando o médico examina, percebe, opa, mas não tem nada assim demais. Então, aquela pessoa só quer ser escutada. E aí o médico acaba fazendo uma abordagem, não só o médico, como todos os profissionais que estão ali na policlínica ou na unidade de saúde. É tanto que uma das atribuições comuns a todos os profissionais é o acolhimento. O acolhimento que a gente fala não é aquele de classificação de risco de uma UPA, que quem é classificado com vermelho tem que ser atendido mais rápido, o amarelo pode esperar um pouco. Enfim, o acolhimento que eu falo é aquele de parar, escutar o que a pessoa quer ou a demanda que ela traz e dar um direcionamento. Isso aí já é de grande valia, né? E quando se fala de saúde mental é um ponto muito interessante. As pessoas precisam ser acolhidas, as pessoas precisam ser escutadas. E a partir daí a gente pensa no melhor caminho para essa pessoa no contexto da sua saúde. Então a Neide, ela deve ter vivenciado muitas coisas nesse tempo que ela tem lá no Caruala junto à população. Eu acredito, Neide, que você, de certa forma, tem contribuído muito. E aí eu queria fazer uma pergunta para os meninos, como foi que eles viram essa experiência no campo da saúde mental também entre os profissionais, né? Porque a gente vê que tem um adoecimento muitas vezes na comunidade. Mas os profissionais, como é que eles estão? Como é que vocês observam isso? Eu achei interessante isso aí, porque quando a gente entregou o nosso trabalho em si, né? Eles começaram a chamar todos os funcionários. Aí chamaram o dentista, chamaram o farmacêutico, tudo. E quem é que ficou mais emocionado com o nosso caso em si foi o próprio dentista. E ele falou e a gente não sabe como que se lidou o caso, mas eles falaram que vão atrás das coisas. Eu achei interessante do dentista, que não tem muito a ver na parte dessa área mental, e ele ficou empenhado em ir atrás dessas coisas para essa menina. Era interessante que assim que ele tinha contato, né? Ele conhecia o paciente, então para ele assim ficou algo que estão dando um caminho para aquilo ali. A gente percebe que assim que os profissionais também precisam de ter um retorno para isso daí, que assim a própria roda de conversa ela estava funcionando muito bacana com relação a tudo isso daí, porque assim o profissional ele recebe essa carga toda e ele tem que trabalhar sozinho essa carga toda. Então, assim, a ideia de conseguir fazer com que o profissional também consiga expor tudo isso daí e trabalhar aquilo que ele está recebendo é algo muito importante. A gente tem que pensar que, assim, todos nós estamos na busca de cuidar de pessoas, mas precisamos ser cuidados também. Exatamente. Ou seja, é algo que fortalece, assim, a saúde do trabalhador. Então, assim, essa necessidade é muito grande. Ali no trabalho que a gente estava fazendo, o que estava mais próximo para eles disso daí era a roda de conversa, que assim, que era o que tinha mais próximo para eles diante daquilo ali. Mas assim, diante de todo esse fato, foi percebido que tem a necessidade, que o profissional que está ali, ele tem a necessidade de ser acolhido, de ser escutado, de passar por todo esse caminho pela necessidade, ou seja, a carga é muito grande sobre esse profissional e ele tem que também conseguir, né, fazer com que isso daí possa ser tratado também. E mostrar que falar de saúde mental, o quanto isso importa.
né? E o quanto isso Sim. é desgastante também. Então, assim, tem até uma metáfora que fala do avião, né? Que, de repente vai passar por turbulência, né? Máscaras de oxigênio cairão. E aí fala, primeiro você coloca a sua máscara. Se de repente você está ali com uma pessoa que dependa de você, primeiro você coloca a sua máscara, depois você vai ajudar aquela pessoa. Quando você ouve isso, você fala, nossa, deve ser, né? Que egoísmo, quem fez esse speech não deve ter filho, lógico que eu vou querer salvar, né, a vida do meu filho e depois, se der tempo, eu salvo da minha. Mas é uma questão mesmo de sobrevivência. Eu não consigo estar cuidando do outro se eu não estiver respirando, se eu não estiver legal, se eu não estiver me cuidando. Então, isso vai mostrando para a gente o quanto a gente é frágil também. Então, assim, primeiro não é egoísmo, pelo contrário, a gente precisa desenvolver todo esse autocuidado para que isso realmente seja verdadeiro e passe para frente, né? Venha em nós para que seja através de nós. E aí, nessa pegada, o que vocês respondem enquanto a vida acadêmica mesmo, vocês enquanto estudante, vocês enquanto aí tendo que girar um monte de prato ao mesmo tempo, como que vocês se cuidam? Na verdade, assim, a gente acaba buscando alguns caminhos alternativos, como o esporte, como algumas outras rotas de fuga, vamos colocar para... E válvulas de escape que são saudáveis, que são exatamente. positivas. Então, assim, pra gente, a princípio, a gente tenta buscar por esse caminho, mas uma coisa que eu acho muito interessante que a gente falou é justamente essa visão da UNAERP, essa visão da matéria. Todos nós estamos aqui buscando uma formação para cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas não é só um caminho medicamentoso, não é só o atendimento sobre aquilo ali, ele vai muito além de toda essa questão. Então, assim, conhecer o trabalho que a gente faz de poder conhecer as pessoas e o que é a vida dessas pessoas, como é que é o cotidiano dessas pessoas, é algo que, assim, faz uma interação para nós como acadêmico, mostrando que, assim, que tem mais caminhos, não é só aquele atendimento. Existe muito mais a se conhecer de um paciente ou de uma condição como essa daí. Então, assim, é uma visão muito bacana que a universidade apresenta para a gente, como cuidar de pessoas. Não por doença, um único, né? não só não, da doença, da cuidar doença, de pessoas. Né? E A a gente aprende começar na em atenção nós. básica é cuidar da pessoa, da convívio das pessoas e não só da doença, né? Exatamente. Tem todos os caminhos certinhos. Né? Bem por aí. E se a gente for terminar falando um pouquinho aí de saúde mental, uma palavra que vem à sua mente, saúde mental, é? Saúde mental é vida. Porque uma pessoa, quando está com algum problema mental, ali afeta a família toda, né? Então, afeta o pai, afeta a mãe, afeta se for um filho, afeta tudo. Então, saúde mental para mim é vida. Porque quando uma mãe, ou um pai, ou um filho vê um pai agitado, a mãe vê um filho agitado, ela se agita também. Então, estando bem, a família estando bem, todos ficam bem. É vida, saúde mental. Murilo? Sim, eu ia a complementar a tua fala, tudo assim, não só a vida, a saúde, né? Como você falou. Como tem, tipo, você tem alguém na família que tem alguma doença, tipo um filho, um pai, algum sogro, sei lá. A família inteira, a saúde da família inteira tem que estar boa. Se não tiver boa, a pessoa mesmo não pode nem estar sabendo o que está acontecendo com ela, mas a família em si que vai estar trabalhando ali e ficando ou mais saudável ou até menos saudável, né, que a própria pessoa. Marco? Eu vou de caminho com o que vocês falaram também. Mas eu acredito no bem-estar. Eu acho que, assim, a partir do momento que está se promovendo saúde, ou seja, cuidados, a ideia do bem-estar é algo que pode ser atingido. Então, assim, esse daí é um caminho muito bacana desse trabalho na saúde mental, é justamente essa estabilização, fazer com que todos que estão ao entorno desse paciente ou isso daí, consiga viver bem e não tá numa vida que, assim, que estou apenas sobrevivendo, né? Tá vivendo, Sim. realmente. Du? A minha palavra é a atenção básica, desculpa, a saúde mental. Já estou misturando a atenção básica com a saúde mental, vocês já perceberam. Na verdade, não estou misturando, elas estão interligadas, né? Sempre? Sim. Mas
mas a minha palavra é desafio. Por quê? Legal. Eu trago uma Sim. visão porque eu sou um enfermeiro sanitarista, né? Então, pensando na saúde pública, a saúde mental é um desafio. Nós precisamos de profissionais capacitados para trabalhar com a saúde mental. Nós precisamos de uma rede mais estruturada que acolha as demandas de saúde mental. Nós precisamos de políticas públicas mais efetivas e eficazes para o bem-estar da nossa população de uma forma geral. Então, eu trago a saúde mental como um desafio, mas a partir do momento em que todos nós nos empenhamos pensando numa perspectiva de melhoria, tudo é possível, né? Então, na formação médica, nós estamos aí com os meninos que já estão amadurecendo um olhar para a saúde mental. Nós já temos profissionais que abraçam a causa, mas não é suficiente. Nós precisamos que os nossos governantes, nossos políticos, olhem para essa questão, que a gente possa se fortalecer de forma conjunta, profissionais, políticos, estudantes, a sociedade civil, para que a gente possa avançar com estratégias que impactem positivamente a saúde mental da população. Por isso que se configura como desafio. E para você, o que é saúde mental? Eu acho que eu vou de ninho, né? Eu acho que assim é a gente procurar ninhos. E a gente pode procurar esse ninho nos nossos amigos, a gente pode procurar esse ninho no estilo de vida, né? Que seja de esporte, que seja bacana, que seja aí uma alimentação que te faça bem. Eu acho que a gente pode procurar esse ninho em Deus, né? Seja ali, não falando de religião, mas aquilo que te abriga, aquilo que te dá colo, aquilo que te dá um porto seguro, até mesmo para que a gente seja o nosso próprio ninho, né? Para que a gente tenha ali um pouco desse aconchego em nós mesmos, que a gente desenvolva aí esse autocuidado, que a gente saiba técnicas onde a gente vai se regulando aí emocionalmente, onde a gente vai, poxa, pera lá, eu sei que se eu for por ali eu vou cair, então como que eu faço para evitar, né? Onde a gente consiga ter um pouco mais aí desse, não vou falar controle, porque senão parece que é muito mágico, você aperta aqui, aperta ali, mas não, que você consiga ter aí um pouco mais dessa regulação, porque a vida vai sempre ter altos e baixos, mas de repente a gente aprende que não precisa ir tão baixo ou tão alto. A gente consegue, né, ir surfando ali com os nossos problemas, a gente consegue ir buscando aí em conjunto melhores soluções. Então, assim, o quanto é importante, né, o apoio, enquanto é importante aí os profissionais em conjunto, o quanto é importante a gente conscientizar aí a família, enfim, o quanto é importante aí todos nós juntos em prol aí do bem-estar, em prol aí desse apoio, né, dessa vida, enfim, e de levantar mesmo a bandeira de que a vida importa, né, de que saúde mental, sim, ela é importante. Da mesma forma que a gente tem tantos cuidados físicos, né, o quanto a gente tá leve, o quanto a gente está bem, a gente vai estar se alimentando e produzindo tudo isso também. Com certeza. Sim. Então, eu queria do fundo do meu coração agradecer cada um de vocês. A gente que agradece. Obrigado, agradecemos. E quer queira, quer não, sucesso, saúde, paz, é a gente que faz. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, queridos.